Olá, como você está? E como está a realização das atividades? Lembre-se que sempre que necessário, você pode contar com a ajuda de um familiar adulto e de seu professor ou professora da escola. A sua escola também continuará acompanhando as atividades propostas e seguirá apoiando o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora assim que voltarmos à escola, para que ela possa validar as suas aprendizagens. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupe caso a gente pule uma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu aí em sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia. Assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar a partes específicas da videoaula para tirar dúvidas. Nesses casos, pedimos que entre em contato com o seu professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Eles estão preparados para te auxiliar. Na videoaula anterior, continuamos as atividades da sequência didática, estudo de ortografia e gramática, discutindo mais regularidades que envolvem as palavras grafadas com S. Nesta semana, vamos finalizar a sequência didática e também as atividades de língua portuguesa deste livro, o volume 1 do Ler e Escrever. Primeira atividade, atividade 4A, estudando acentuação, página 181. Nessa primeira atividade, vamos fazer a leitura de um trava-línguas. O desafio está em ler o mais rápido que conseguir. O trava-línguas é uma espécie de jogo ou brincadeira verbal que consiste em dizer de maneira rápida e clara versos e frases com sílabas difíceis de se pronunciar. A brincadeira acabou ganhando esse nome, pois dá um verdadeiro nó na língua de quem brinca. Os trava-línguas têm sua origem na cultura popular e podem ser uma brincadeira ou um jogo bem interessante, que pode ser jogado entre amigos e familiares, provocando disputa e muita gargalhada. Vamos conhecer o trava-língua do desafio? Você sabia que a sábia sabia que o sabiá não sabia assobiar? Puxa, esse é de travar a língua mesmo, hein? Agora é a sua vez de tentar, o mais rápido que conseguir. Agora tente um pouco mais rápido. Você sabia que a sábia sabia que o sabiá não sabia assobiar? Neste trava-línguas aparecem palavras com a grafia semelhante, porém com significados e acentuação diferentes. Você reparou nisso? Veja, sabia, sábia, sabiá. Quando falamos sabia, estamos nos referindo ao verbo saber, a ação de saber. Você sabia que... Quando falamos sábia, estamos nos referindo a um adjetivo. Estamos afirmando que alguém é sábio, ou seja, muito sabido. E quando falamos sabiá, estamos nos referindo a um substantivo, ou seja, ao nome dado a uma espécie de passarinho. Embora o acento utilizado na escrita dessas palavras seja um acento gráfico, ele nos ajuda a identificar qual é a sílaba mais forte, aquela em que é preciso dar mais entonação ao falar. A parte que pronunciamos com mais intensidade é chamada de sílaba tônica e as demais recebem o nome de átonas. Sabia, sábia, sabiá. Um único acento pode mudar todo o sentido e a pronúncia de uma palavra, não é mesmo?
Registre em seu caderno o que acabamos de discutir e aproveite para desafiar alguém a ler bem rapidinho esse trava-língua. Segunda atividade, atividade 5A, classificando as sílabas tônicas, página 181. Por uma questão de erro na impressão do material, onde se lê etapa 2 no caderno do aluno, página 181, na verdade lê-se etapa 5, o mesmo para a atividade 2E, onde lê-se atividade 5A. Ainda pensando nas palavras que observamos na atividade anterior, vamos retomar a questão das sílabas tônicas? O acento tônico diz respeito à tonicidade, ou seja, o som de uma sílaba. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nem sempre a sílaba tônica virá com um acento marcando sua tonicidade, como podemos ver na palavra sabia. A sílaba tônica é o bi. É a sílaba com maior tonicidade, mas não vem com um acento gráfico registrando isso, como acontece em sábia. Você sabia que podemos classificar as sílabas tônicas de acordo com a posição que ela ocupa na palavra? Vejamos. Sabiá. Neste exemplo, a sílaba tônica é a última, por isso a classificamos de oxítona. Sabia. Já neste segundo exemplo, a sílaba tônica é a penúltima sílaba, por isso a classificamos de paroxítona. Sábia. E no último exemplo, a sílaba tônica é a antepenúltima, por isso a classificamos de proparoxítona. Considerando essa nossa discussão, agora eu vou ditar algumas palavras que você deverá escrevê-las no quadro da página 181. Na primeira coluna você escreverá a palavra, na segunda, qual é a sílaba tônica e na terceira vai classificar a palavra de acordo com a posição da sílaba tônica. Veja, por exemplo, a palavra caderno. Palavra caderno. Sílaba tônica, penúltima, der. Classificação, paroxítona. Vamos ao ditado? Pause ou volte o vídeo quantas vezes achar necessário. Já escreva o exemplo caderno na primeira linha. Eu vou ditar mais 10 palavras. São elas: gráfico, pastel, alicate, matemática, jornal, papagaio, metrô, fósforo, café, mesa. Agora que eu já ditei, leia as palavras identificando a sílaba tônica e as classifique de acordo com a posição. Conseguiu fazer? Sentiu alguma dificuldade? Você sabia que o dicionário também pode auxiliar na identificação da sílaba tônica de uma palavra? Vamos corrigir? Terceira atividade: listando e classificando palavras no caderno. Essa atividade é muito simples. Assim como fizemos na segunda atividade, você deverá listar em seu caderno 15 palavras de sua escolha, identificar a sílaba tônica e classificá-las de acordo com a posição da sílaba. Ou seja, se a sílaba tônica for a última, ela será classificada como oxítona. Se for a penúltima, paroxítona. E se for a antepenúltima, proparoxítona. Capriche na escolha das palavras. Quarta atividade, atividade 6A, ampliando a análise das palavras, página 182. Assim como na segunda atividade, por uma questão de erro na impressão do material, onde se lê etapa 2 no caderno do aluno, página 182, na verdade lê-se etapa 6, o mesmo para a atividade 2F, onde se lê atividade 6A.
Nesta atividade, você deverá fazer a leitura das palavras que estão no quadro 1 da página 182. Depois de ler as palavras, você deverá organizá-las no quadro 2, separando de um lado as escritas com C cedilha e de outras escritas com S. Vamos ver como ficou essa organização? Agora que você já organizou nesses dois grupos, descubra o que tem em comum as palavras escritas com S e C cedilha. Observe atentamente. Olhando para essas palavras, podemos perceber que são escritos com S apenas 3 verbos: cansa, amansa, descansa. Então, podemos memorizá-lo e deduzir. A regra é sempre grafar com C cedilha as palavras terminadas com ansa, com exceção das palavras cansa, amansa, descansa, gansa e mansa. Quando as palavras são terminadas em ansa com cedilha ou ansa com S, podemos dizer que não existe uma regra específica para o uso das palavras terminadas em ansa com S e ansa com C cedilha. A maior parte dos substantivos são escritos com C cedilha e não com S. Exemplo: balança, criança, dança, poupança, lança, trança. Os substantivos que terminam com ansa, como gansa e imprensa, são considerados exceções, portanto escritos com S. Em relação ao uso dos verbos, é necessário observar a forma infinitiva para saber se é ansa com S ou ansa com C cedilha. Se o verbo infinitivo tiver S, é ansa com S. Se ele tiver C cedilha, é ansa com C cedilha. Veja os exemplos: cansar, cansa; trançar, trança; balançar, balança; dançar, dança. Quanta informação, não é mesmo? Não se preocupe, aos poucos você vai compreendendo e aplicando essas regrinhas com muita facilidade. Agora que já conversamos um pouco sobre as regras que envolvem a escrita das palavras terminadas em ansa com C cedilha, escreva a sua conclusão no item 2 da atividade na página 182 do livro. Esse registro deve levar em consideração todos os pontos que conversamos aqui. Veja uma possibilidade de registro. E aí, como fez? Ficou semelhante? Se sentir dúvidas, procure um professor ou professora da sua escola. Certamente ele te auxiliará. Quinta atividade, atividade 7A. Corrigindo as palavras, página 183. Chegamos à quinta e última atividade dessa videoaula. Assim como nas demais, houve um erro de impressão no material. Por isso, onde se lê etapa 2 no caderno do aluno, página 183, na verdade é a etapa 7. O mesmo para a atividade 2G, que é a atividade 7A. Nessa atividade, você vai testar algumas das nossas descobertas. Nos itens 1 e 2 da atividade, pede-se que você leia o poema identificando as palavras cuja escrita está errada. Você deverá fazer a leitura, grifar essas palavras e, posteriormente, copiar o poema em seu caderno, fazendo as devidas correções. Vamos ver como o poema está escrito no livro? Pensando o que aconteceu, não perdi minha esperança. Agora já estou cansado. Tenho esposa e 2 crianças. Para quando eu também morrer, ficarem com a lembrança. Nessa minha leitura inicial, já identificou quais são as palavras? Então é hora de grifá-las e depois corrigi-las em seu caderno. Pause o vídeo e depois volte aqui para a gente fazer a correção.
Eu acho que você identificou que os problemas estavam com as palavras com o som de ança. As palavras escritas de forma errada são pensando, esperança, cansado, crianças, lembrança. Vamos corrigir? Muito bem, correção feita, agora é hora de finalizar a semana e também o livro. Nos itens 3 e 4, pede que você retome suas anotações da atividade anterior para compreender e explicar em seu caderno por que essas palavras são grafadas dessa maneira. Capriche nesse registro, hein? E só para lembrar, neste roteiro vamos fazer as seguintes atividades. Primeira atividade, atividade 4A. Estudando acentuação, página 181. Segunda atividade, atividade 5A, classificando as sílabas tônicas, página 181. Terceira atividade, listando e classificando palavras no caderno. Quarta atividade, atividade 6A, ampliando a análise das palavras, página 182. E quinta atividade, atividade 7A, corrigindo as palavras, página 183. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou envie um e-mail para fazeremcasa@se-pmmc.com.br. As nossas videoaulas também estão disponíveis na TV Câmara no canal 3.2. Mas se perder alguma videoaula, não se preocupe, pois continuarão disponíveis na página do Facebook ou no canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.